paz do Senhor, professor e professora do discipulado. Estamos juntos mais uma vez, eu, diácono Raniel, presbítero Otoniel Félix e a nossa querida irmã Miriam, nossa pedagoga. Queremos saudá-los com a paz do Senhor. Estamos juntos desta vez com a lição de número 4 do nosso segundo ciclo do discipulado. Lição esta que tem como título Crendo no Deus Trino. Essa palavra trino já deixa muito claro que servimos a um Deus que tem 3 pessoas e que eu já digo logo, já provocando já de início a nossa curiosidade, será que essa lição é para a gente entender quem é Deus ou será que a gente nunca vai entender profundamente, né, meus irmãos? Falar de Deus assim e compreender, eu acho que é um grande desafio, né? Isso. Nós temos aí o texto base, João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Eu amo o Evangelho de João, porque ele escreve com uma profundidade, um amor e uma característica toda especial que a gente não encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Cada qual com seu propósito, mas o Evangelho de João ele começa falando a respeito do envio do Filho de Deus para cumprir uma missão toda especial. E ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, irmã Miriam. Ele não foi criado no momento em que foi enviado à Terra, ele já estava com Deus. Ele já estava era com Deus. Não é verdade? Então, isso é uma coisa interessante de frisar para o aluno, que Jesus Cristo não foi criado para esta missão. Ele já era, no princípio, era o Verbo, né? E aí ele fala que o Senhor Deus envia o seu Filho encarnado, e aí não misturar encarnado com reencarnado, deixar Isso. muito claro que quando Deus encarna é porque ele está tomando forma de homem, mas sem perder a sua essência divina, né? E aí vem aquela grande discussão, ele era 100% homem? Era. E ele era 100% Deus? Também. E aí a gente já começa a ter esse grande desafio, que é compreender a Deus. E eu acho que você e eu, professores, presbítero Otoniel, irmã Miriam, a gente não pode ter a pretensão de querer explicar a Deus na sua profundidade. Aqui a lição, ela se destina a explicar a Trindade, mas não compreender na sua totalidade, porque pode ficar tranquilo, professor, nem eu nem você nunca vamos compreender a profundidade que é o nosso Deus, né? A gente explica, a gente cita, vamos ter versículos falando sobre este Deus trino, desde o Gênesis, no Antigo Testamento, passando pelo livro de Salmos, passando pelos profetas, até o Novo Testamento. A gente tem a figura da Trindade influenciando, participando da história humana em todos os momentos, né? Aqui em João, que é a leitura da lição, a gente vê o momento em que ele assume a forma humana para cumprir a sua missão salvífica, não é? Mas ele não foi criado, ele já existia, ele já era. Pois bem, esse ponto inicial é interessante, mas a gente sempre reforçando aqui, nós temos um propósito de dar dicas pedagógicas, de trocar ideias, de falar sobre este relacionamento, né? Professor-aluno. Isso a gente não pode esquecer, como a gente tem falado aqui. E aí eu pergunto para a senhora, irmã Miriam, nossa pedagoga, me diga uma coisa, por que é tão importante o professor conhecer de perto o seu aluno? Não é? Porque nós vamos falar de um assunto que é difícil de compreender. Então, por que é tão importante eu conhecer de perto meu aluno? Nós sabemos que a aprendizagem ela acontece de diversas maneiras. Vocês estão de acordo, não é verdade? Sim, sim. A aprendizagem ela acontece de diversas maneiras e é importante que você, professor, professora, conheça
de perto o seu aluno para saber o estilo de aprendizagem de cada um. Porque na sua sala, você, além de ter uma turma heterogênea, discipulado, ainda vai ter alunos que têm estilos de aprendizagem de formas diferenciadas. Olha só que desafio. Na sua classe, você vai encontrar alunos interativos, analíticos, pragmáticos e dinâmicos. Eu não vou hoje trazer todas as informações, mas eu vou trazer uma visão geral de cada um, para que você possa entender, observar os seus alunos e acompanhar. E nas próximas lições, eu possa trazer uma atividade e possa explicar o tipo de aprendizagem daquele aluno e na lição seguinte fazer a mesma coisa, certo? Então, Muito vamos interessante. lá. Isso mesmo, vamos lá. O aluno interativo, ele aprende ouvindo e compartilhando, se envolvendo e trocando ideias. Eu tenho certeza que vocês encontram esse aluno em sala de aula. Ele se envolve bastante, conversa, divide aquilo que já sabe. Então, é aquele que você trabalha com ele a partir das avaliações prévias. Aproveita o que ele já sabe e direciona, ele troca suas ideias. O analítico é aquele aluno que gosta de conteúdo, professores. É o aluno que gosta da aula do método tradicional, que o professor vai, leva informações e ele fica absorvendo. Ele aprende mais dessa forma. Interessante, Mobilian, que a gente falou dos métodos ativos, não é? E se eu perceber que a minha classe predomina o aluno analítico, então talvez a gente tenha uma resistênciazinha nos métodos ativos. É isso mesmo? Isso mesmo. Por isso, nas próximas lições, eu vou trazer dicas de como você trabalhar com classes assim tão mistas com relação ao estilo de aprendizagem. Agora vamos para o aluno pragmático. O aluno pragmático, ele aprende fazendo. Ele ouve, observa e faz. É aquele que quer provas. Você diz, olha, lá no livro de Isaías está assim, então vamos lá, porque eu quero ver, eu quero fazer. Então, ele... Mobilian, então, Tomé era um aluno pragmático, né? Era. Tomé era pragmático. Ele queria a prova. Queria Então, provas. isso mesmo. Bom exemplo, eu acho que o professor que está nos assistindo agora não vai mais esquecer o que é um aluno pragmático. Tomé, certo? É o aluno Tomé. Temos também o aluno dinâmico. O aluno dinâmico, é aquele que encontra maneiras de usar o que ele aprende. Por exemplo, ele procura pôr em prática. Aprendeu, eu vou praticar. Vou levar aquele aprendizagem, aquele aprendizado que ele absorveu, vou colocar em prática. Então, esses são os 4 tipos de alunos que você encontra em sua sala de aula. Como eu falei em desafio, aí vem o desafio. Nossa, além de trabalhar com uma turma 100% heterogênea, ainda tem o estilo de aprendizagem de cada aluno. Como eu já disse, repito. Interessante, né? É interessante. Quanto a isso, a boa notícia é que nas próximas lições estarei trazendo uma dica de atividade e vou mastigar, porque aqui eu falei somente no geral, vou mastigar, olha, o seu aluno analítico é assim, assim, assim. Por que eu devo aprender? Para que eu devo aprender? Então, eu vou trazer essas informações e eu vou dizer, então, se você tem um aluno analítico, vamos desenvolver tal atividade para que possa atender a ele e também à turma. Porque imagina se eu atendo só ao aluno analítico e o restante da turma. Interessante interessante assim que mais sendo numa classe de novos convertidos, né? Que tem que ter atenção maior, né? Por ser novo convertido, né?
Não é aquele irmão, aquele crente que já está na igreja há um tempo. São pessoas que estão vindo com várias vertentes, vários pensamentos. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Às vezes já tem um conceito pré-estabelecido sobre alguma coisa, alguma doutrina até da Bíblia. Outros não sabem praticamente nada. Mas é justamente com essa visão que eu acredito que tem que realmente aplicar essa questão que você está falando. É Tantas interessante pessoas. porque Marília, porque essas pessoas, elas podem, mesmo com suas características, cada uma delas contribuir de uma forma diferente para uma boa aula. Ou seja, Para aquele uma aluno boa. que interage mais, você pega o exemplo que ele citou, pega aquela informação que ele colocou para fora, que talvez o analítico não coloque, e você já vai puxando aquele novelo dos assuntos, né? Isso dá um norte ao professor. Ele consegue conduzir a sua aula aproveitando os conhecimentos prévios daqueles alunos. Isto para o aluno que ele é interativo, não é? É aquele que divide ideias, então ele consegue dar um norte para o professor. Mas tem alguns alunos, que é um desses aqui, eu não vou falar nesta aula, porque eu quero que o professor volte à próxima aula, que aprende mais quando está em silêncio. Ele aprende mais quando ele está em silêncio. Outro acha que se o professor for procurar outro método de ensino, ele diz, essa aula não é de verdade. Professor, por favor, ministre uma aula de verdade. Por que ele fica me colocando para fazer as coisas? Será que ele não preparou o material? Isso mesmo. Então, aqui, em meio a esses 4 estilos de aprendizagem, nós vamos mergulhar, professores, um pouco mais nessas informações. Então, irmão Raniel, a sua pergunta, por que o professor, é tão importante o professor conhecer de perto o aluno? Por estas e outras causas, por este motivo, que é um motivo todo especial. Mas ele vai Até porque, ter. assim, eu ouvi uma frase do pastor Gonzaga, um pastor da nossa igreja, pastor Luiz Gonzaga, que eu achei super interessante. Ele disse assim, durante muito tempo, eu preparei aulas para mim. Eu ficava satisfeito ou insatisfeito e eu me esqueci de um fator importantíssimo, que era o aluno. Então, nós, professores, não podemos cair no erro de preparar a aula para o nosso prazer ou para a nossa satisfação. A gente tem que identificar os alunos e preparar a aula que melhor se adeque à minha classe, né? E não vou conseguir nivelar todo mundo como interativo, nem todo mundo como analítico, né? São pessoas diferentes, não é verdade? Assim, o professor não irá atender a classe. Ele vai tentar atender a ele mesmo. Exatamente. E fica uma coisa aparentemente improdutiva. Aí eles ficam se perguntando, mas eu estudei o conteúdo, eu me preparei, por que a aula não fluiu, né? Não Por que a gerou aula... aprendizagem. Por quê? Porque não gerou interesse, né? Porque Não é você isso não mesmo? conhecia a necessidade da sua classe. Então, conheça, professor, a necessidade da sua classe, o Isso. estilo de aprendizagem de cada aluno e siga as nossas dicas para que você possa orientar bem a sua classe e ter um bom resultado no processo de ensino-aprendizagem. É Essa isso é a mesmo. dica para hoje. Isso. Ah, a senhora é maravilhosa. Eu estava conversando com o presbítero Antoniel esses dias e nós falávamos de uma palestra que assistimos do pastor Gonzaga e ele dizia da importância do conteúdo aliada à forma. E isso tem tudo a ver com as dicas pedagógicas que a senhora tem trazido aqui, tem compartilhado, a importância de identificar para que a escolha da forma seja adequada ao meu aluno. E aí sim, o conteúdo possa ser absorvido pela mente, pelo coração do aluno, não é verdade? Isso. Pois bem, Se o professor ele deseja se aprofundar um pouco mais, eu deixo aqui, ó, o livro. Esse livro aqui você encontra na loja lápis e CPAD, caneta na mão, lápis e caneta na certo? mão. Tem como título aqui, ó, Estilos de Aprendizagem. Ele detalha tudo sobre esses estilos de Qual é a aprendizagem. editora, irmã A Miriam? editora, eu me perdi. CPAD.
A da CPAD, muito bem. CPAD. Estilos de aprendizagem da Estilos de editora CPAD. Isso, Estilos Muito de bem. Aprendizagem, editora CPAD, certo? Aqui também o professor vai encontrar inúmeras dicas de atividades para trabalhar com cada aluno com estilos de aprendizagem diferentes. Eu Maravilhoso. aconselho. Maravilhoso. Então, gente, professor, professora, não deixe de anotar essas dicas. São importantes porque trazer um conteúdo interessante, mas não chegar até o coração do seu aluno, você poderá até sentir um sentimento de frustração. Mas a gente traz essas dicas para que haja um melhor aproveitamento daquilo que está sendo ministrado na aula, né? E a aula de hoje, ela, por ser uma aula com um tema intrigante, eu diria até intrigante, né? Como é que eu vou conseguir, irmã Miriam, presbítero Otoniel, colocar na cabeça do meu aluno que o nosso Deus, ele é trino, ele tem 3 pessoas, né? E, ao mesmo tempo, são um só Deus. Olha que coisa interessante. É interessante. Presbítero Otoniel, me diga aí, o senhor, o senhor com certeza vai poder nos ajudar nisso. Mas me diga aí, na Bíblia, como é que eu posso evidenciar a Trindade? E assim, a gente sabe que a palavra Trindade não está na Bíblia, né? A palavra Isso. Trindade. Mas a gente tem visto em várias passagens bíblicas, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, as evidências de que nós servimos a um Deus trino. Nos ajude aí, por favor. Professor Raniel, irmã Miriam, professora Miriam, na verdade, como você disse aí, o termo trindade não tem na Bíblia Sagrada, mas tem que ser frisado o seguinte, não é porque o termo trindade não existe ali claramente, explicitamente na Bíblia, que não seja algo aceito ou não seja uma doutrina que deva ser observada. Primeiro ponto. Porque as doutrinas, elas são, como nós dizemos, Raniel, sistematizadas. A revelação de Deus, como falamos até, inclusive, na aula anterior, que nós participamos, ela é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez às pessoas. Então, na Bíblia Sagrada, nós aprendemos que Deus, esse Deus que conhecemos, ele é um Deus que se revela através das 3 pessoas que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o tema da lição de hoje é crendo nesse Deus que é trino. Mas, com isso, nós também vamos observar que nós não podemos, vamos dizer assim, como é que eu digo? Não tem uma palavra mais específica. Nós não podemos desviar a atenção, na verdade. Desviar a atenção do que seria, de fato, a Trindade nas Escrituras. Porque, como você disse, a palavra não aparece, mas a revelação, a Trindade aparece. Encontramos a pessoa no sentido de unidade, divindade de Deus explícita. Só que essa divindade ela vai sendo revelada aos poucos como uma unidade que nós chamamos de unidade composta. Então, nós vamos trabalhando... O que não aparece é a palavra escrita. A palavra, o Isso. termo Trindade. Não Eu vai estava lhe aparecer. provocando. Não vai aparecer, mas a doutrina, a ênfase, ela é clara, principalmente com o Novo Testamento. Um exemplo bem claro, quando nós iniciamos a Bíblia Sagrada, lá no primeiro capítulo já diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então, no princípio criou Deus. Aí vamos tratar mais lá na frente, mas de uma forma geral. A palavra seria Elohim, ela está num plural, seria, no princípio criou Deus. Hebraico, né? No original hebraico, ele seria Elohim, né? É plural essa palavra. Por que plural? Nós estamos observando aí que, por ser plural, Deus está já se revelando, vamos assim dizer. É claro que os doutrinadores, os pesquisadores, os teólogos dizem que só com esse termo nós não podemos enfatizar que a Trindade está ali revelada explicitamente, não. Mas a abordagem no capítulo 1º e no versículo também 26, quando sempre vai aparecer nós,
façamos o homem, você observe que sempre há um plural nesta unidade. Aí, de uma forma bem sintetizada, é importante observar que a Trindade, esse termo, ela veio ser cunhada ali no século I. Século I, depois de Cristo, porque os doutores da igreja começaram a debater sobre esse assunto e devido justamente a entendimentos contrários à divindade da pessoa de Jesus, à humanidade da pessoa de Jesus, à divindade da pessoa do Espírito Santo. Então, no século I, houve toda uma tentativa de sistematizar isso. Então, de início, esse Deus que é trino, ela foi sistematizada muito antes nas páginas das Escrituras Sagradas. Só que, como eu disse, os doutores da igreja eles passaram a analisar os termos e, vamos dizer assim, principalmente nos primeiros 4 séculos, quando o reino de Deus, através dos apóstolos que já haviam falecido, de seus sucessores, e depois com o Império de Roma, que houve aquela abordagem geral, aí houve os concílios, chegou a época dos concílios, nos primeiros 4 séculos da igreja, houve O primeiro 7 deles, concílios, né, está no livro de Atos, né, que é o concílio de justamente. Jerusalém, mas houve uma série de outros Exato. concílios, né? Esses concílios, professor Raniel, no início da igreja, nos primeiros 4 séculos da igreja, ele, na verdade, veio sistematizar e confirmar, corroborar as doutrinas que se criam, porque eram as tentativas que foram feitas nos 4 primeiros concílios, como eu havia dito, de conciliar, primeiro, a divindade absoluta de Jesus com o monoteísmo, que é crer em um só Deus. Como é que eu creio em Jesus se ele é um homem? E como é que esse Deus é um, e se Jesus é um homem, na visão de alguns, né? E como era que esse Deus estava em Jesus? Então, eles passaram a tentar conciliar, sem sacrificar também a divindade do próprio Pai. Como isso foi feito? Aí começaram os debates, a gente até sorri porque não era uma questão fácil, porque uma vez que apareciam as heresias, aí os concílios foram justamente aparecendo para tentar explicar, de certa forma, isso. Presbítero Daniel, me pastor? permita só trazer essa informação aqui, por curiosidade, eu acho que é interessante. A gente tem o Concílio de Jerusalém, que está no livro de Atos, a gente tem o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, né? Isso. Tem o credo também niceno de Constantinopla, né? Isso, 381. Depois vem o de Calcedônia, 451, e o Atanásio, né? Cerca de ano 500. Então, esses concílios, assim como houve também, alguns anos depois, na Reforma, e mais recentemente também chegando até nós, é sempre uma necessidade da igreja de reafirmar o seu credo, de defender aquilo que nós cremos segundo as Escrituras, não é verdade? Isso, porque no primeiro concílio, por exemplo, em Nicéia, qual era a ideia principal? Estava surgiu um presbítero da igreja ali nos anos 325, no 3º século, por nome de Ário. Ário, ele passou a propagar uma ideia diferente da pessoa de Jesus, porque para Ário, Jesus não era... ele teve um início, ele foi criado. E por ele ter sido criado, começou-se a ver a controvérsia. E era um movimento que crescia muito naquelas regiões ali do Império, principalmente. Então, devido a essa controvérsia na época, a relação entre Cristo, o Deus Filho, com o Deus Pai, como é que vamos analisar assim, estabelecer um acordo aqui de forma universal sobre esse tema? Então, Nicéia foi o primeiro concílio justamente para, vamos dizer assim, uniformizar o entendimento. Era a doutrina do concílio para justamente uniformizar a questão do Filho unigênito do Pai, sendo Jesus, que seria sendo da mesma substância, foi o termo que eles utilizaram, substância que o Pai. E a partir daí, nós temos aí justamente ficando mais forte a ideia da trindade, que nós chamamos de trinitarianismo. Então, foi nesse concílio que eles trabalharam a natureza de Jesus com relação ao Pai, e as discussões estavam justamente envolvendo essa questão da posição de Cristo. Cristo era criado ou não? Eles passaram a trabalhar essa questão. Aí veio o concílio de Constantinopla, lá em 381, que você citou, que eles reafirmaram o credo niceno, que é o credo de Nicéia, e qual era a ideia do concílio de Constantinopla? A ideia do concílio de Constantinopla, em primeiro lugar, seria, na verdade, para ir contra a ideia de um bispo que surgiu chamado de Apolinário. Era o apolinarianismo.
esses nomes, apolinarismo. Era a doutrina, né, que ensinava que não havia mente ou alma em Jesus Cristo, ou seja, ele já negava essencialmente a pessoa de Cristo, a Irmão Antoniel, humanidade. Tá na entendendo? verdade, essa Sim, aflição, né, é uma aflição humana. isso. Isso é um reflexo da Eles tentando nossa entender. aflição em tentar entender Deus, né? Exato, é. Aí começou essa tentativa de entender, começou a surgir grupos que pensavam de forma diversa. Essa alma de Cristo, aí ele, Apolinário veio com a ideia de que a mente ou a alma de Cristo seria a sua própria divindade. Ele quis defender, na verdade, a divindade de Jesus contrário, contra as doutrinas arianas. Só que o que ocorre? Ele anulou a humanidade do Senhor. Mas nesse concílio, eles... Você resolve uma coisa e complica outra. Mas nesse concílio, eles já passaram nesse concílio de 381, em Constantinopla, eles reafirmaram a divindade do Espírito Santo. Porque no primeiro, o credo dizia apenas que Jesus era Deus de Deus, era da mesma essência que o Pai, e eles criam também em um só Espírito. Mas não ficou, vamos dizer assim, tão claro. E começou-se a discutir com relação à divindade da pessoa do Espírito Santo. Reuniram-se em 381 e chegaram à conclusão da divindade da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, já em Calcedônia, foi justamente para deliberar sobre essa união hipostática, como chamamos, né? União hipostática. A união das duas naturezas de Jesus. Jesus sendo homem, Jesus sendo Deus. Como é que ele é homem e é Deus ao mesmo tempo? Ele deixou de ser Deus quando encarnou, ele era só homem, ele se tornou Deus, aquela divisão toda por causa do monofisismo. A ideia que havia justamente que em Cristo havia só uma única natureza. Então, em Calcedônia, eles trabalharam essas duas naturezas na pessoa de Cristo. Por isso que nós utilizamos aquela frase, 100% homem, 100% Deus. Interessante, irmão Antoniel, que essas discussões não eram de uma semana, não, né? Não, irmão, não. Era anos. anos mesmo. A gente fala assim, 381, como se fosse um encontro assim, como a gente faz na igreja, no congresso. Não, isso era coisa de meses, né? Discutindo isso. E tal. Meses discutindo com afinco. E era discussão... Eu fico curioso de saber o que é que eles pensavam do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que eles saíam dessa, hein? Rapaz. Porque a gente está falando de evidências, né? A palavra de Deus fala justamente. Gênesis 1:26, né? Façamos o homem, isso. E assim, Salmo 110, e assim justamente. Outras passagens que vão dando esses vislumbres justamente. de que Deus sempre existiu na Trindade. Isso. Aí por isso que surgiu essa concepção, essa ideia de que Deus é um Deus trino. Tanto é que, como nós estamos ainda no início, no conceito ainda estamos, né, da lição, ainda estamos no conceito da lição, mas é importante deixar um tempo bem específico realmente para essa situação, para não ficar dúvida, porque a questão aqui é como foi decidido nos concílios e as escrituras mostram assim, a gente vai entrar mais na frente sobre a questão da Bíblia, como ela revela essas pessoas, há um só Deus único, Deus é um. Ok, mas esse Deus, ele na sua essência, na sua divindade, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E não deve se confundir com o modalismo que diz que Deus é uma pessoa, manifestado em três faces. Essa parte do modalismo, né? A gente vai já entrar nela, não, justamente. É a parte da lição, mas realmente são todas questões que vão permeando as dúvidas, né? Aqui é só a título de introdução mesmo. Aqui é a introdução mesmo, porque vem o modalismo, vem o sabelianismo, aí vem o arianismo, sempre ou diminui... Na verdade, a lição ela foi um pouco econômica, porque se a gente for atrás das dúvidas que foram levantadas e dos modelos de como seria Deus, a lição daria assim umas 3 lições só para falar dessas questões. Né? Isso, Ou nós iríamos passar o tempo, o mesmo tempo em que os outros discutiram. Exato, Mas isso é muito interessante, é importante a gente debater isso, né? Isso, porque nós devemos, de fato, informar que há um Deus. Essa revelação ela é progressiva, ela foi sendo revelada aos poucos, mas foi revelada, porque quando Deus diz assim, como nós falamos no início, que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito Santo estava ali dando forma a essa criação. Aí quando vamos para João capítulo 1, versículo 1, no princípio
Jesus, que é o Verbo, estava com Deus. Ou seja, antes de todas as coisas, ele já estava nesse Deus. Não era no contido, ele estava como um ser pessoal na divindade agindo na criação. Então, isso são provas justamente dessa divindade da Trindade. Nós temos aí o exemplo de Provérbios 8:30, né? Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Jesus Cristo, como arquiteto de Deus, participando da criação, né? Esse Deus, o Pai, deu a ordem. Jesus, o Filho, não aparece Jesus no Antigo Testamento, mas o Filho de Deus era o seu arquiteto, o executor, né? O Espírito Santo pairava sobre a face dessa. Está lá a Trindade em todos os momentos, né? Isso, não tem como fugir, não. É o que nos responde Gênesis 1:26, né? Façamos. Nós vemos o quê? Formas verbais que estão no plural e é Deus se comunicando com ele mesmo. Isso. Façamos. Aí se não houver, Miriam, uma outra pessoa nessa divindade, Deus estaria falando consigo sozinho? É claro que não, ele estaria falando com quem? Com o Filho, com o Espírito Santo, a comunicação intra-trinitariana, como você está dizendo aí. Há quem diga que ele estava se comunicando com os anjos. Mas os anjos, quem fez foi Deus. Lá vem aquelas teorias, né? Não, mas é importante realmente frisar, porque o aluno pode perguntar isso, e há essas teorias. É importante realmente lembrar disso. E não pode ser com os anjos, né? Porque como os anjos vão ser agentes da criação, criadores. Já são as criaturas? Como é que as criaturas são criadores? É a questão do nome dado a Deus, né? Como eu conversei isso anteriormente com o irmão Raniel. A questão do nome dado a Deus, Elohim, que dependendo da maneira em que for aplicada, ele está no plural e também no singular. Então, no versículo de número 26, capítulo 1 de Gênesis 26, façamos, ele é aplicado, este verbo que está no plural, é uma comunicação de Deus para com ele mesmo. Então, ele se aplica à pluralidade de Deus. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós partimos para o próximo versículo, que é o verso 27, diz: e fez Deus. Aí, então, a palavra, o nome de Deus, Elohim, já está no plural, já está no singular. Plural não, me perdoe, no singular. Outra pergunta que as pessoas questionam muito, com quem Deus estava conversando? João 1:1 responde. Não é verdade? Exatamente. Responde. Com quem era que ele estava se comunicando? Deus comunicava-se com ele mesmo, mas com quem ele estava comunicando? Olha o verbo. A palavra de Deus, ela é revelação. Revelação. Então, João, ele recebeu essa revelação, né? Assim como Pedro, quando falava com Jesus, ele disse: tu és o Filho de Deus. Ele disse: Pedro, isso não vem de ti, Pedro. Isso foi revelado por Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma revelação. Ele está dizendo: ei, Jesus estava com ele era o verbo. Ele se fez carne agora, mas ele já estava com ele. Isso, então, a palavra de Deus é uma revelação profunda de quem é Deus. A questão de ser uma revelação é que, por exemplo, no Antigo Testamento, não se sabe, não dá para distinguir quem são as três pessoas. Mas no Novo Testamento, lá na bênção dos apóstolos... Você começa a receber informações quentinhas, novas, né? Olha a respeito destas pessoas. Você já vai saber quem é os três, porque olha, a graça, a bênção dos apóstolos, a graça do nosso Segundo Senhor... Coríntios 13:13, né? A bênção apostólica. 14. Aí a gente tem Mateus 28:19, e é né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas estão aí reveladas. É importante até abrir esses textos para lerem, né? Isso, porque... olha que forma linda. A revelação. A graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, amor do Pai, e já é o segundo, e a consolação de quem? Do Espírito Santo, que apontam para quem? Que coisa maravilhosa! Aqueles que estavam
conversando, Deus que estava conversando consigo mesmo. É como o irmão Antoniel falou, a questão da Trindade, ela é reveladora. Ela vai se revelando. E aí a distinção, né, irmão Antoniel, do Antigo Testamento, ainda como que uma coisa turva a respeito do nosso entendimento, estavam lá, mas a gente não tinha uma clareza. Quando a gente vai para o Novo Testamento, parece que tira assim uma venda dos olhos, Isso, né? fica mais Ou dá uma claro. limpada no vidro e a gente começa a ver com mais clareza as pessoas, Isso. né? Até como falamos, os próprios termos utilizados na Bíblia, tanto lá no grego, como no Novo Testamento, e o hebraico, que é o idioma original, né, das escrituras escritas, você observa a forma como eles eram escritos. Inclusive o famoso Shema de Israel, capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. É assim que eles dizem, né? Inclusive perguntaram a Jesus, né? Shema, Israel. É como ele falar, né? Shema, ouve. O Senhor Elohim Adonai. Ou seja, interessante que até Adonai também é plural, que significa, se fosse literalmente seria senhores, mas como eles dizem, é um plural, eles chamam aqui, irmão, é interessante falar sobre isso. Eu quero aceitar Jesus de novo, irmão Antoniel. O senhor falando aí. Duas almas. Glória a Deus, aleluia. Esse plural, ele está no que eles chamam lá de construto masculino, ou seja, ele demonstra, na verdade, uma totalidade tanto para Elohim como para Adonai. Porque Elohim, ele está mostrando a possessividade desse plural. Entendeu? Ele não é empregado assim de uma forma literal. Tanto é que Elohim literalmente seria forças, senhores, a tradução. Porque, justamente para revelar o quê? Essa unidade que é composta. E Deuteronômio 6, versículo 4, ele é bem enfático quando diz assim: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é um. Essa palavra aí, é um, é interessante que é reveladora, porque é claro que no Antigo Testamento eles não iam perceber isso. Alguns perceberam até, mas não assim como nós entendemos hoje. Mas se você observar essa palavra ouviram, mas não entenderam. Essa palavra aí, o hebraico, ela tem um significado composto de fato, unidade composta. Se a gente se arriscasse aqui falar, né, seria errado, mais ou menos assim, errado. Se escrevia errado. Pronto. Esse errado, como eles pronunciavam, é mas é uma unidade que é composta para designar, na verdade, a forma dessa unidade. Sabe onde ela vai aparecer outra vez, professor Daniel e irmã Miriam? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4, quando Deus fala com 2:4, quando com relação e serão dois em uma só carne. E serão dois em uma só carne. É a mesma palavra, erra. Ou seja, esse dois em uma carne seria composto, porque seria o casal. E se fosse um realmente sozinho, sem ninguém, o termo seria outro, iarche. Interessante. Por quê? Esse termo seria outro e ele é identificado quando Deus fala com Abraão, diz assim: tu não negaste para mim teu único filho, Isaac, teu único, um também. Mas é único de um só, de fato. Então Deus vai se revelando de fato. Há quem diga, viu, irmão Antoniel? Há quem diga que quando a gente fala unigênito, não diz respeito apenas a ser um filho único, mas de ser de uma única gênese, né? Isso. Unigênito. É porque os termos, para nós, ele parece... A gente quer ler as escrituras como se estivesse lendo qualquer livro aqui, normal da vida, né? A tradução para nossa vai aparecer unigênito, né? Mas como você falou, isso é para demonstrar a unidade que ele tem. Se ele é filho único gerado, esse gerado não é a ideia que temos de ser criado, não. Isso. Inclusive, é de ser da mesma origem. Da mesma origem. Gênese, né? Isso, essência, né? Ou seja, glória. O gerado aqui, os termos que usam ele é gerado no Pai na eternidade, ou seja, sempre existiram. O termo gerado é só para identificar a origem dele, de fato. E isso é importante porque é onde entra justamente as dúvidas. Mas ele é gerado, Jesus é filho. Se é filho, automaticamente tem um pai. E quem é pai, quer dizer, quem é filho é até inferior ao pai. Né? Assim, olha pergunta. Só, o senhor agora está entrando na segunda parte da lição. Né? Você já falou de modalismo, já falou desse outro conceito da subordinação,
não é, irmã Miriam? A gente começa a perceber, a lição não aborda todas as vertentes, né? Isso. Mas ela aborda 3 vertentes, né? A respeito dessas ideias e que a gente precisa combater, né? Quando a gente vai dar uma aula, que são as heresias que acompanham a igreja Isso. desde o momento do seu nascimento, né? E E são as renascem, viu? ideias heréticas sobre a pessoa da Trindade, não é, irmã Miriam? Isso mesmo. E lá no tópico 2, que fala sobre esses equívocos quanto à doutrina da Trindade, né? As pessoas da Trindade, elas não têm uma relação de subordinação. A igreja, durante toda a história da igreja, né? A igreja enfrentou muitos conflitos doutrinários por causa de heresias infiltradas dentro da igreja. Alguns Perfeito. ensinavam que não existia um Deus trino, pois o Espírito Santo, ele não era uma pessoa. E Jesus Cristo era menor que o Pai. E ainda Então, dizem que o Espírito Santo era menor do que Jesus Cristo, né? É como se fosse uma escadinha. o Espírito Santo sempre estava por último. O Filho era menor que o Pai, e o Espírito Santo não era uma pessoa, ele era uma energia. Um espírito, uma energia. E É o que o pessoal Concepções. da filosofia fala de reducionismo, né? A gente É, reduzir para menos, né, para a menos. importância, né? concepções equivocadas de uma leitura também equivocada, né, dos textos. Então, olha Perfeitamente. só, por causa dessas heresias, muitas pessoas com visões errôneas, né? Muitos equivocados, eles acreditavam na existência dos 3. Bom, outros pensavam dessa forma. Os 3 existem, mas eles tinham uma visão de hierarquia com relação aos 3. O Pai maior que o Filho e o Espírito Santo em último lugar, né? Mas a teologia, ela explica essa questão de hierarquia, ela explica a igualdade do ser Deus para as 3 pessoas. Eu vou aqui citar um exemplo muito conhecido. Por exemplo, quando Moisés ele estava com Deus e ele pergunta a Deus: Senhor, o que eu vou dizer ao povo de Israel quando eles me perguntarem qual é o nome do meu Deus? Aí que resposta maravilhosa de Deus. Olha, diz para eles que eu sou o que sou. Então, diante disso aí, o que nós entendemos? O Pai, como Deus, ele diz eu sou. O Filho, como Deus, também tem toda a autoridade de dizer eu sou. O Espírito Santo, da mesma forma. E em relacionamento, o pai, ele diz para o filho, tu, ó meu filho. E o filho diz para o pai, ó pai, tu também. Ele se dirige da mesma forma. E o Espírito Santo também. Então, se houvesse, meus caros professores e professoras, se houvesse a questão de uma subordinação ou uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um seria mais divino do que o outro. Vocês E aí a concordam? palavra Isso. estaria trazendo um problema para si mesma, né? Agora, professor, eu acho que essa questão, ela se dá porque, como foi falado em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, esses termos traz confusão para as pessoas criarem essa hierarquia, como se o terceiro fosse menor que o primeiro. Mas isso Parece um aí, pódio, né? Nós estamos falando de pódio, né? Não, e mas isso justamente. aí, meus caros, é com relação às funções de cada Isso, um. Professor, Isso é anota essa palavra aí, não pode esquecer. Funções funções, distintas, essência funções, igual. essência é isso. igual. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência, poder, glória, são iguais, Nós temos mas até aqui, né, as 5 características, né, que qualquer um dos 3 tem, né? São 5 características que é onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade.
Aí, vamos lá para a E é hierarquia. justamente... A questão da hierarquia, irmão Daniel. Sim, sim. Quando se fala em hierarquia entre as três pessoas, não com relação a Deus, pois eles são um. Não é isso? Quanto às características, atributos. A hierarquia são mesmos, dadas, né? Pelas ações específicas. Por exemplo, na obra da criação, da história da redenção. Na criação, os três agiram. Não Perfeito. Os três agiram. Por exemplo, o pai cria e elege, o filho redime, o Espírito Santo santifica. Aí, ó, transforma, age, inspira. Aí, olha só que coisa maravilhosa que o coração da gente se alegra. O pai ama, o filho ama, o Espírito Santo testifica desse amor. Eles são três pessoas. Isso mostra com clareza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não têm uma relação de hierarquia. Eles simplesmente trabalham juntos com funções específicas. Isso é um tipo de hierarquia funcional. Então, essa divindade única, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo na divindade, são pessoas, e daqui a pouco nós vamos também explicar para o professor frisar bem na classe lá o que é ser um ser pessoal, né? Que às vezes confundem com ser um ser humano, né? Isso. O que é ser um ser pessoal na própria divindade, o que seria. Então, não há essa hierarquia subordinacionista. Não. Então, é uma hierarquia funcional. Funcional ou até posicional também, né? Até posicional, de posição. Por exemplo, com relação à redenção, o projeto de salvação, né? O pai criou, o filho executou, então cada um tinha uma função. Uma hierarquia funcional, não de subordinação. Eles trabalham em conjunto, com o mesmo propósito. Irmã Miriam, até em alguns momentos os irmãos ficam em dúvida, quando Jesus Cristo, né, a gente tem aqui a passagem de Lucas 22, que ele fala, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui existe uma submissão à vontade do Pai para cumprimento de uma tarefa que ele precisava cumprir. Ou seja, ele estava se submetendo à vontade voluntariamente, né? Estamos não falando estava aí da unidade. Subordinado. Da unidade. E estamos falando também aí da sua humanidade, né? Isso. Ele, como homem, de fato, ele veio ser subordinado à missão. Ele, como o Senhor que estava servindo, né, naquela condição humana, e que em breve virá como o Senhor, não mais o servo sofredor, né? Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso. E algo só para salientar essa questão da humanidade, porque, como falamos aqui, ele estava como homem ali, por isso que ele estava sempre orando ao Pai, em obediência, como realmente um servo, mas não se esquecer que ele, como ser humano, ele não deixou a sua divindade, não. Não deixou de ser Deus. Lembra que falamos no início aqui sobre, no concílio de Calcedônia, onde discutiram esse assunto sobre as duas naturezas, Jesus homem, Jesus Deus? Pronto. Onde tem o termo união hipostática, Paulo vai ser bem claro, capítulo 2 de Filipenses, versículos 5, 6, né, e 7 em diante, que ele vai dizer que em Cristo Jesus, ele como homem, ele deixa a sua glória e é obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ali, esse deixar a glória ou esvaziar-se, seria esvaziar de certas, entre aspas, prerrogativas, mas não deixando de ser Deus. Ele deixa a sua glória. Interessante que após a sua morte, né, ele é assunto, a gente fala da assunção, os católicos utilizam esse termo, assunção, ele é assunto aos céus à vista de todos, né? Para ficar claro quem ele era, professor. Ele fez isso de forma explícita, né? Retornando para o Pai nas nuvens, como uma forma, assim como foi o seu batismo com João Batista, onde aparece
a figura corpórea de uma pomba e uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, a figura da Trindade sempre aparecendo, sempre deixando claro, explícito, que essas três pessoas são o nosso Deus. Um falava, este é meu filho amado em quem me comprazo, o filho estava ali sendo batizado e o Espírito Santo aparecia na forma corpórea da pomba e pousava sobre ele. Perfeito. Isso. Diante disso aí, o que vocês estão falando, que é interessante, é que no subtópico, caro professor, se você desejar abrir, para não se perder, que fala sobre as pessoas da Trindade não serem modos diferentes de Deus, mas sim elas são iguais em atributos e divindade. Vou continuar falando sobre os equívocos que desencadeia muitas heresias, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Com o pensamento de proteger a imagem de Deus como uma pessoa, e não como três. O monarquianismo, ele assumiu duas formas primárias para defender o quê? A imagem de Deus. Primeiro, ele dividiu em duas partes, a dinâmica e a modalista. O monarquianismo dinâmico, ele começou com uma visão errônea de Jesus Cristo, de que ele era o quê? Um homem simples, como eu e você, mas depois que ele foi batizado, então o Senhor Deus, ele capacitou Jesus Cristo para que ele pudesse realizar tantas maravilhas. Isso era o dinâmico. Já o monarquianismo modalista, ele defendia que Jesus era Deus, que o Espírito Santo era Deus, mas era apenas manifestações. Por exemplo, não separava a substância, né? Não. Deus lá no céu se manifestou como Pai na criação. Né? Isso. Uma manifestação. Por isso Deus... mesmo, viu, irmã Miriam? Essa questão de ser um só se manifestando de forma diferente, o modalismo, né, também é conhecido como unicismo, que é a questão, a ideia de um único Deus se manifestando de formas diferentes. Sim. E modalismo então, porque se apresentava de modos, né? De modos diferentes, em tempos diferentes. Na criação se manifestou como Pai, né? Aí a redenção se manifestou como Filho e em seguida como Espírito Santo. Então, para eles, o Pai era o Filho e o Filho era o Espírito Santo e todos eram uma coisa só. Era só manifestações. Era uma pessoa. Era uma visão unicista, né? Vem de um. Uma visão unicista. Mas a Bíblia é clara. Deus é único, não é verdade? Porém, três pessoas que formam um. Coeternas e também coiguais. A prova disso é Lucas, eu anotei aqui para não esquecer, Lucas 22 e 42. Observem que interessante. Lucas 22 e 42. Jesus, uma pessoa, ele orou a quem? Ao Pai. Duas pessoas, não é? Aí, outra prova. João 14, 26. O Pai e o Filho enviaram ao mundo o Espírito Santo. Três pessoas. Então, isso é prova de que Deus, ele é três pessoas, ele é trino, mas em essência, poder, glória, majestade, ele é um Deus. Perfeito. E aí a gente tem os extremos, né? Porque uma visão é unicista, onde é um Deus se manifestando de forma diferente, ou no modalismo. E aí tem o outro extremo, que é o triteísmo, que seriam três deuses agindo, né, Miriam? Como eu falei, Deus é um. Enquanto o monarquianismo, o que nós estávamos discutindo ainda há pouco, eles ensinavam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas manifestações divinas, o triteísmo defendiam que os três eram
três pessoas ou três deuses distintos, certo? Como, por exemplo, irmão Raniel é uma pessoa, eu sou outra, pessoas independentes, deuses independentes. De substâncias De diferentes, né? substâncias diferentes. O triteísmo defendia essa imagem. Mas eu quero convidar vocês para abrir suas Bíblias, lá em Isaías, vocês, meus irmãos, para a gente discutir isso aqui. Substâncias diferentes, três deuses diferentes. Mas vamos abrir Isaías 43, 11 ao 13, só que o 13 é só a parte A. Aqui na mão. Olha, muito bem. Olha o que o triteísmo defendia. Três deuses, três pessoas, três deuses, três essências diferentes, né? Então, vamos lá o que diz Isaías, porque estou pedindo para abrir, a Bíblia responde todas as nossas dúvidas. Não é? Então, o irmão Raniel, leia até o 13, parte A. Agora, diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não é isso, irmão Otoniel? Agora eu quero lhe ouvir com relação a isso aí, por causa essa questão do triteísmo, de que há três deuses, três pessoas, três essências diferentes. E o que diz esse versículo diante dessa doutrina, desse ensinamento do triteísta? Herética, né? Herética. Essa doutrina herética. Nem toda doutrina é boa, viu, gente? Isso, nem toda doutrina é boa. Por isso é bom você ter sempre a sua Bíblia na mão, conhecer bem a sua Bíblia, porque, como eu já falei, a Bíblia responde todas essas coisas. E aqui, como eles afirmam, até hoje, tem muitas pessoas que ensinam isso, que são três deuses, três essências diferentes, não tem como não ser, mas a palavra diz, nós acabamos de ler, há apenas um Deus. Interessante. Me permitam, por favor, só um minutinho. A gente está aqui em Isaías 43, e o versículo 12, a parte A, ele mostra as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo claramente. Primeiro ele diz, eu anunciei, Deus. O segundo diz, e eu salvei, Jesus. E o terceiro diz, e eu fiz ouvir, que é quem convence, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Interessante. Porque, de fato, sim. Diga, irmã. Olha só, a questão, como eu estava falando, três essências diferentes, mas aqui nós vemos três funções do nosso... Ele dizendo, eu sou. Eu sou. Né? Três funções do eu sou, o que nós ainda há pouco comentamos sobre as funções específicas dadas, distribuídas para cada uma das pessoas da Trindade, a qual eles trabalham por hierarquia em funções, não é isso? Funções específicas. Mas... E permita só fazer mais uma colocação. A gente tem essas três partes aí, que na lição estão com os seguintes termos: subordinacionismo, que a gente também conhece como unitarismo, ou seja, só Deus é quem é o maior e os outros são menores. Depois a gente tem o modalismo, que também é unicismo, ou seja, só um Deus se manifestando diferente. E depois tem o triteísmo, que são três deuses. E aí eu estaria não no monoteísmo, mas no
politeísmo. Politeísmo. E aí a gente faz um fechamentozinho aqui, eu anotei o seguinte: os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas. E os unitaristas separam a substância. Mas, olha, eu não E sou tão inteligente assim, não, viu? Eu tirei isso aqui, ó, da nossa Nossa declaração de declaração de fé. fé. Da nossa declaração de o que fé. é Eu até importante quero falar sobre isso que é aqui. importante o professor levar para a classe, Eu porque até peço é um livro de doutrinas. eu até peço aqui a vossa vênia, né, na linguagem aqui do nosso É, doutor Otoniel, peço a É, vossa da, vênia, né? da, Porque a gente uma está com um tempo dica, assim já estourando, a gente acaba se empolgando, a gente gosta de falar é, mesmo sobre isso e a gente se um- empolga um pouco. Mas nosso tempo está um pouquinho apertado, eu vou dar uma uma corridinha dica aqui que no eu quero final. deixar é que, para trabalhar a questão da trindade com o aluno, é importante se trabalhar com esquema, porque já que é um assunto um pouco delicado para se trabalhar com o discipulado, ele não vai entender apenas com palavras. Então, o professor pega Coloca um desenhozinho, né? coloca o desenho, use um quadro branco, Pai, Filho e Espírito Santo, coloca os atributos para todos, não é isso? E depois coloque funções, você vai mostrando, e assim praticamente você vai desenhando a sua fala. A partir do momento que o professor cuidadosamente vai desenhando a sua fala, o aluno ele vai absorver aquelas informações com mais facilidade e irá aprender com mais clareza e o resultado da aprendizagem Aquela será história da melhor. pirâmide, né, que a gente já conversou aqui. Vou vendo, vou tendo, vou aguçando os meus sentidos, né? Em vez de só ouvir. Mas assim, eu vinha falando e a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa lição. O senhor quer falar, presbítero sim, Antoniel? só com relação a essa questão que a irmã falou sobre não confundir, né, as pessoas na divindade, porque ser um ser pessoal aqui é ter intelecto, é ter vontade própria, é ter, não é ser um ser humano. Pessoa, na linguagem bíblica, Cristo, o Pai e o Espírito Santo são seres pessoais porque eles têm, cada um deles, sua vontade própria, eles têm poder de comunicação um com os outros, e nessa unidade da divindade, que a gente também pode dizer que é triunidade, essa divindade, na divindade, se torna um Deus com, em três pessoas, nesse sentido. E só para, com relação a Isaías, eu sou, Deus diz aí no texto que você leu, eu sou. Jesus apresenta também, e perguntam a ele sobre um fato, ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ou seja, o mesmo termo utilizado lá no Antigo Testamento, Jesus também utiliza. E se você observar, professor, um ponto aqui importante é a visão do profeta Isaías, capítulo 6, que ele diz assim, Jeová, está escrito que é Jeová na nossa versão, através do qual o Senhor disse assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós, né? Aí, Naquela visão espetacular, exato, depois da morte do rei Uzias, ele teve um encontro isso. especial. Isaías disse o quê? Eu vi quem? Eu vi ao Senhor. 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 Ou seja, sentado no alto sobre o trono. Depois ele escuta aquela voz, quem enviarei? E esse Senhor diz assim, e quem há Quem de há ir de ir por por nós. nós? Por nós, Novamente a pluralidade. nós, Porque nós. É pluralidade. a pluralidade na divindade. Então tem que deixar bem claro isso, porque não é modalismo, Deus não se apresentou de vários modos, não. Mas há uma divindade em três pessoas. E interessante é que outro ponto que não devemos perder de vista é que o profeta, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, que a terra estava cheia da glória de Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E Paulo, o apóstolo, ele vai dizer, Paulo, né, vai dizer assim, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração e se converta e eu os cure. Aí ele diz assim, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Aqui está em João, na verdade, João falando no capítulo 12, versículo 40 e 41. Interessante, né? Porque João disse que Isaías viu a glória de quem? João disse que Isaías viu a glória de quem? De Jesus. E Isaías disse assim, eu vi Adonai, o Senhor, ele viu Jeová, né? E ainda Isaías capítulo 6, versículo 8 ou 10,
Jeová vai falar. No entanto, e o apóstolo Paulo também vai replicar dizendo assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, olha, Paulo disse, quem foi que falou? O Espírito Santo falou a nossos pais, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Atos, capítulo 28, versículo 25 a 27. E por que o apóstolo Paulo disse que foi o Espírito Santo que disse isso? Paulo, quando vai dizer isso, ele vai dizer justamente por causa da divindade sendo revelada na pessoa do Espírito Santo. Ainda Atos 20 e versículo 28, se não me falha a memória. 20 e 28. Vamos abrir aqui, né? O Raniel. Atos 20, 28. Sim. Leia aí, irmão. Ministro Raniel, do Evangelho. Atos 20 e 28. Ele diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem foi que constituiu bispos? O né? Espírito O Santo. Espírito Santo. Sim, vá, continue. Para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem Mas resgatou foi Jesus com que o próprio derramou sangue, sangue. Então Paulo está dizendo, o Lucas, né? O escritor Lucas está dizendo que o Deus aí, que derramou seu sangue, foi Jesus. Aí, Atos capítulo 5, Pedro vai dizer, naquela famosa passagem onde Ananias e Safira tenta enganar os apóstolos, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, nós já estamos vendo a revelação, a divindade sendo manifestada como Pai, Filho e Espírito Santo. E para provar que são pessoas distintas, o Filho, as Escrituras falam e nós observamos que ele foi gerado e ele veio ao mundo e encarnou. O Espírito Santo, no capítulo 16, ali naquela famosa frase de Jesus, ele disse assim, eu enviarei outro Consolador. Interessante que esse termo outro ali não é heteros, que significa, quer dizer, é alon, não é heteros, ou seja, é outro, mas da mesma substância. É bem importante frisar isso, porque você vai separando as pessoas, mas unificando a divindade. E só me empolguei um pouquinho aqui, só para lembrar aqui, porque eu lembrei de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, comparado com Zacarias capítulo 12. Ele disse assim, ó, que me verão aqueles que, né, e verão Jeová aqueles que ultrapassaram, Zacarias 12. Aí, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, o evangelista João vai dizer assim, que vão ver ele vindo sobre as nuvens, né? E verão aqueles que o traspassaram. E quem foi ultrapassado? Jesus. Então, você vê a revelação de Deus sendo demonstrada de forma piamente, e Mateus 28, 19 é claro. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as, ele não diz assim, nos nomes, não, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse E aqui no grego realmente é uma conjunção, cai, ou seja, é pessoas distintas, mas é no nome de um, seria a divindade. Olha só a revelação de Deus como ela é linda, irmão. É profundo, é muito profundo. Bom O seria tempo é que a pouco, sala né? tivesse 2 horas. Mas acredito gente, que já caminhando para o nosso fim, é uma pena, a gente gostaria de falar assim, bastante tempo sobre isso, mas assim, eu queria citar nessa terceira e última parte da lição, e já mostrei aqui, quero mostrar novamente, a importância de nós termos esse documento. Isso aqui é um documento, é um livro, é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, que foi publicado, compilado, mas essa história é bem mais antiga, tá? Desde os concílios que a gente citou aqui, e desde as defesas das confissões de fé dos pais da igreja, né, desde a reforma até aqui, a igreja vem sentindo a necessidade de declarar a sua fé. E aí, o senhor tem aí também, né? Pois é. Eu também tenho aqui na minha Miriam já biblioteca. pediu a dela aí, ó. A minha bibliotequinha aqui, ó. Só não vou levantar para ir o pegar, mas assembleiano está tem que aqui ter, do né? lado. Mas esse documento, ele é extremamente importante. Isso. Alguns puristas da igreja
torceram o nariz quando a igreja intentou fazer esse documento. Todos temos aqui, ó, não deixe professor de comprar esse material. É barato, extremamente importante, é praticamente um curso de teologia sistemática na palma da sua mão. E você pode ter acesso, né, para consultas. Irmão Otoniel, né? Vamos todos mostrar como exemplo. Todos os três aqui com o seu. Três. Esse material, ele é importante porque ele declara aquilo que nós cremos de maneira sistemática. A gente faz a consulta por temas. Não, se eu pego aqui, eu não tenho a memória que o presbítero Otoniel tem, de pegar sistematicamente os versículos e citá-los. Então, eu, como tenho uma memória um pouco inferior, eu vou aqui, ó, eu vou aqui nesse livreto e faço referência, né? Faço referência, gente, ao capítulo de número 3. Olha só, capítulo de número 3, que fala sobre a Trindade. E é sempre começando com a expressão cremos. Isso fala da fé que nós abraçamos e que está na palavra de Deus, muito bem defendida, e que aqui, o capítulo 3 não é nem muito longo, o seu professor, a senhora professora, consegue ler antes da aula sem muito problema, porque vai da página 39 até a página 43, 45, alguma coisa assim, porque ele vai dando as referências de 47, 39 a 47, e aí você vai ver tudo sobre a Trindade, a unidade, né? E fala desses pontos que a gente citou aqui, unicismo, unitarismo e triteísmo, que aparece na lição com outro nome, mas é basicamente o mesmo cerne, a mesma questão, e que vai traçando aqui as informações que nós precisamos deixar muito claras, com referências bíblicas, né, com uma explicação clara, concisa, e que diz respeito à Trindade. Então, aqui tem uma teologia sistemática compilada, a gente recomenda profundamente para várias lições, tá? Não é só para a lição em questão, não. Para várias lições que forem necessárias, isso aqui é um material de consulta, é um material de estudo, e que, especificamente, no capítulo 3, fala sobre a Trindade. Então, essa declaração de fé, ela mostra esses pontos aqui. No final, termina falando sobre a família, né? Porque o ministério envolve a família, mas envolve todos os principais pontos, as principais doutrinas que estão claramente mostradas pela palavra de Deus de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada. Isso iniciou no Brasil com nossos pioneiros, né? Daniel Bergo, Navinga, eles começaram a publicar nos jornais. Depois, os dois jornais da época, eles se fundiram e se tornaram o que hoje nós conhecemos como Jornal Mensageiro da Fé. E esses cremos, né, foram sendo publicados ao longo dos anos. Em 2017, acredito eu, esse material foi compilado, foi colocado aqui como um verdadeiro curso de teologia. Então, a gente recomenda esse material, tá certo? E aqui, na parte final da lição, a gente tem o Deus Trino operando nas vidas de nós crentes, né? Então, aqui no primeiro ponto, 3.1, eu quero falar rapidamente o seguinte: Deus enviou seu Filho, que depois enviou outro Consolador. Algumas pessoas utilizam esses textos para dizer e defender a subordinação. Então, é importante, mais uma vez, frisar que não há subordinação, mas as pessoas da Trindade agindo de acordo com as suas funções, né? Então, essa distinção é no sentido do serviço, função, né? Isso precisa ficar claro. Ele age de uma maneira amorosa, item 3.1 da lição, item 3.2, de uma maneira servidora, né? Jesus Cristo como servo, e aí quando ele voltar para buscar a sua igreja e depois para o reinado do milênio, não virá mais como servo, mas virá como Senhor. Quando ele vem como servo, ou seja, de uma maneira servidora, ele abre o livro de Isaías, o que hoje nós conhecemos como capítulo 61, né? Mas ele abre as escrituras lá no templo e ele fala: o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, né? Espírito do Senhor é sobre mim. Então, ele deixa claro a sua divindade, ele fala com autoridade. A gente também vê isso naquele Sermão do Monte, né? Que na Bíblia também não tem esse nome, Sermão do Monte, esse nome foi dado por Agostinho. Mas dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele ensina, ele fala a verdadeira carta magna a respeito do reino de Deus,
E no finalzinho do capítulo 7, as pessoas dizem, ele ensina como quem tem autoridade. Então, ele vem com essa servidão, né, cumprindo a tarefa de nos salvar, né, e ele age, finalmente, de uma maneira comunitária. Deus sempre age de maneira comunitária. Mesmo o Filho encarnado, agindo para nos salvar, ali está presente, a gente acabou de citar Isaías 61, o Espírito do Senhor sobre ele, a figura de Deus aprovando quando João Batista o batiza. Então, sempre Deus age de maneira unitária, comunitária, e aí ele requer de nós essa mesma comunhão. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em plena e absoluta comunhão, e eles passam essa lição dessa ação comunitária para que nós, seus servos, a igreja, também haja da mesma forma, né? E a gente tem essas dificuldades de compreensão, mas a verdade é que, lá em Eclesiastes, capítulo 3, também é citado que Deus coloca a eternidade no coração do homem. Então, por mais que a gente não compreenda, e aí eu vou concluindo a minha fala, por mais que a gente não compreenda, existe uma inquietação no coração humano a respeito de saber quem é Deus. Essa satisfação, esse conhecimento só vai ser plenamente satisfeito quando nós estivermos na glória com o Pai. E assim eu encerro a minha fala, me despeço de você, professor e professora, né? Desejamos uma aula maravilhosa para vocês. Nosso tempo já estourou bastante, então eu quero passar a palavra aqui para os meus amados Otoniel e irmã Miriam, para a gente encerrar o comentário desta lição. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, e sempre frisando que há uma divindade na Trindade, mas não são três, não se esqueça disso, 3 deuses. Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero somente agradecer a você, professor, professora, que esteve conosco até agora, este momento. E, mais uma vez, gostaria de lhe convidar para a nossa próxima aula, que nós iremos estar aqui com a lição de número 6, que tem como tema Crendo em Jesus Cristo. Essa lição ainda está relacionada, ainda fala sobre a doutrina da Trindade, pois a doutrina... Mas agora cristologia, né? Isso, cristologia. Pois a doutrina da Trindade são as lições da 4 a 9, com exceção da 7. Então, fique conosco agora e esteja conosco nas nossas próximas aulas. Receba nosso abraço e que a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas e tenha uma aula excelente. Muito obrigado. A paz do Senhor. A paz do Senhor.